Meus irmãos, graça e paz a todos. Agora nós passaremos para a exposição da palavra do Senhor. Para isso, abramos as nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 5. Eu lerei o versículo de 1 até o 5. Assim diz a palavra do Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para que possamos compreender a sua bendita palavra. Pai bondoso, nós mais uma vez estamos diante da tua palavra que foi lida e nós carecemos, Pai, da instrução que vem do Senhor. Para isso, Pai, nós carecemos do auxílio do Santo Espírito, aquele em quem a inspirou. E o Senhor nos dê, Pai, o Espírito Santo agora para iluminar a nossa mente, preparar o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que foi preservado, aquilo que foi revelado e preservado na Tua palavra, para que sejamos, ó Deus, instruídos essa manhã e assim vivamos para a glória do Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de doutrinas que são essenciais para a fé cristã. E entre elas nós temos uma doutrina bastante conhecida, que é a doutrina da justificação somente pela graça e por meio da fé somente em Cristo, a qual está diretamente relacionada à mensagem do Evangelho. E ao contrário do que se possa pensar, as doutrinas bíblicas não são áridas e nem servem apenas para alimentar o nosso conhecimento, sem impactar a forma prática da nossa vida. É claro que quando nós pensamos em doutrina, nós estamos pensando em ortodoxia, nós estamos pensando em um pensamento, em uma maneira de entender corretamente a palavra de Deus, aquilo que nos foi revelado e preservado. Mas também existe um elemento de ortopraxia, que é a conduta correta, a maneira correta de agir e de se relacionar com o Senhor. Então, doutrina não é apenas para alimentar a nossa mente, nos dar informação, mas também toca a nossa vida prática, a fim de que nós vivamos uma boa vida diante do Senhor e vivamos para a glória do Senhor, onde Ele nos colocar. A carta de Paulo aos Romanos é um bom exemplo disso, porque ela expõe para nós com profundidade a doutrina da justificação. Porém, ela mostra também que, ao mesmo tempo, essa doutrina é aplicável à nossa vida cotidiana. A gente tem nessa carta uma estrutura, na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, uma estrutura maior, um texto maior sobre doutrinas. Há muita explicação mais teológica do apóstolo Paulo, mas depois, lá no capítulo 12, até o final dessa carta, a gente tem elementos muito práticos para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor. Nós sabemos que Romanos é considerada pelos estudiosos como a obra magna do apóstolo Paulo. Tim Keller, comentando essa carta, destaca que ela é sobre o Evangelho. Paulo tinha a intenção de ir até Roma e de lá ser comissionado para continuar o seu trabalho missionário, continuar pregando o Evangelho, ir até a Espanha e dali até outros locais para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele então escreve essa carta anunciando o Evangelho, falando das suas credenciais como apóstolo. Ele tinha como objetivo então anunciar o Evangelho para essa igreja, pois ele queria ser comissionado para continuar pregando esse Evangelho. Nós estamos então diante de uma carta que foi escrita por um homem cuja vida e obra giraram em torno do Evangelho, mostrando a diferença que esse Evangelho pode operar na nossa vida. A doutrina da justificação então é ensinada no decorrer dessa carta, especialmente nos primeiros 5 capítulos iniciais. Em Romanos 1, do versículo 18 até o versículo 20 do capítulo 3, o que a gente tem é o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade da justificação.
Ele faz um diagnóstico de como se encontra a humanidade, uma vez que ela caiu, ela está em queda. Ele fala então sobre essa necessidade da justificação, demonstrando que todos pecaram e precisam então de justificação diante de Deus. Em Romanos 3, do versículo 21 até o versículo 25 do capítulo 4, Paulo agora passa a falar sobre o meio pelo qual somos justificados. E aí ele mostra o exemplo de Abraão, que também foi justificado, mas não por obras. E ele foi justificado já no Antigo Testamento. Ele foi justificado porque ele creu na promessa da vinda do Messias. Ele creu naquilo que lhe foi anunciado pelo próprio Deus, aquilo que garantiria a salvação a ele e toda a sua descendência. Portanto, irmãos, justificação é um ato de Deus de nos declarar justo, com base na justiça de outra pessoa. E vocês sabem bem que essa outra pessoa é Cristo. A justificação ela é recebida no ato da nossa conversão, quando nós colocamos a nossa fé somente em Cristo e somente na eficácia do seu sacrifício, da sua obra realizada ali na cruz do Calvário. A fé, portanto, é um instrumento para a nossa justificação. Não é a fé que nos justifica, mas ela é um instrumento, ela é um dom de Deus, gerado no nosso coração, para que coloquemos então a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus. Isso significa que a nossa justificação não é por obras, mas sim pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo então mostra Cristo como aquele em quem nós somos justificados. Agora, no capítulo 5, versículos de 1 a 5, que vem na sequência desses ensinos dos textos anteriores, Paulo agora passa a apresentar para nós um ensino sobre como nós podemos desfrutar dessa justiça de Cristo que foi colocada então sobre nós e mudou o nosso status diante de Deus. Agora nós somos justos diante de Deus, não porque temos justiça própria, mas pela justiça de Cristo, só que isso toca a nossa vida prática. E é isso que a gente tem aqui então no capítulo 5, nesses 5 versos iniciais. Nós temos aqui então os benefícios presentes da justificação na nossa vida. E eu quero então passar a destacá-los e pensá-los com vocês nesta manhã. O primeiro benefício que a gente tem está aí no versículo 1. E o primeiro benefício está muito claro, nós temos agora paz com Deus. Olha o que a gente tem aí no versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que temos aqui como benefício da justificação não é a paz que o mundo aparenta oferecer. Pois essa paz que o mundo aparenta oferecer, na verdade é muito frágil. Ela rapidamente pode ser substituída por uma guerra, ela pode ser substituída por uma inimizade, por conflitos familiares e tantos outros problemas. Ou seja, essa paz que o mundo diz oferecer, aparenta oferecer, é uma paz muito frágil. Ela se perde com muita facilidade. Mas não é essa paz que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Vejam, no versículo 1, como o primeiro benefício, ele apresenta para nós a paz com Deus. É aquela paz que é alcançada por meio da obra redentiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus Pai. Portanto, irmãos, a palavra de Deus está falando daquela paz que põe fim à pior de todas as guerras. Sabe qual guerra eu estou falando? Eu estou falando daquela guerra do pecador contra Deus. Estou falando daquela guerra do Deus irado contra o pecador. Eu sei que pode parecer muito duro falar dessa maneira, mas é preciso que se entenda que esse benefício de ter paz com Deus nos lembra do fato de que nós estávamos debaixo da ira desse Deus que é santo, desse Deus que não pode fechar os seus olhos para o pecado, desse Deus que não pode deixar o pecador impune. Logo, nós estávamos debaixo da ira desse Deus. É por isso que os 3 capítulos iniciais de Romanos falam da ira desse Deus que deveria ser despejada, deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados. Rice Sproul, comentando esse texto, enfatiza que os capítulos de Romanos, do 1, versículo 18, até o versículo 25 do capítulo 3,
fazem para nós uma extensa exposição da realidade da ira de Deus para ser derramado sobre o pecador que se recusa a honrá-lo como Deus. A gente tem toda essa descrição nessa parte inicial e Paulo fala, olha, aqueles que estão mergulhados no pecado não honram o Senhor como Deus que Ele é. Eles se recusam a mostrar gratidão a Ele, e a inclinação básica deles é trocar a verdade pela mentira. É se entregar à idolatria, servindo e adorando a criatura no lugar do Criador. É assim que nós estávamos, meus irmãos. E nessa condição, o que nós merecíamos era a ira de Deus sobre nós. Nessa condição, nós estávamos em guerra com um Deus que é santo, com um Deus que é justo, nosso Criador. Nós vivíamos na contramão da vontade desse Deus. Mas o apóstolo Paulo vem e diz, olha, uma vez agora justificados, mediante a fé, crendo em Cristo Jesus, na obra de Cristo, vocês agora têm paz com esse Deus. Meus irmãos, essa ira, que era para ser despejada sobre nós, ela caiu sobre o nosso substituto. Ela foi colocada sobre Cristo, e Ele satisfez a justiça do Pai ali na cruz do Calvário. E por nós, Ele ali morreu na cruz do Calvário. Ele foi o nosso substituto ali naquele local. E agora que nós temos fé nessa obra de Cristo, na pessoa de Cristo, nós fomos então declarados justos e já não temos mais um Deus irado contra nós. O Filho, meus irmãos, foi enviado por Deus Pai para que a paz que foi perdida por causa da queda dos nossos pais ali no Jardim do Éden, pudesse agora ser estabelecida novamente. É interessante porque Isaías 9:6 nos fala disso com muita beleza, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Príncipe da paz. É somente nele, é somente crendo nele, na pessoa dele, na obra dele, que verdadeiramente podemos ter paz com Deus e podemos ter um relacionamento diferente com o nosso Senhor. E aí a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você já parou para pensar sobre essa realidade no decorrer da sua semana? Você já parou para pensar que você já não tem mais um Deus irado contra você? Você já parou para pensar que a paz principal que esse mundo carece, você a tem em Cristo Jesus, que é a paz com Deus? Eu sei que o nosso mundo prega a paz, só que essa paz que o mundo prega somente será conquistada, somente será possível quando as pessoas desse mundo tiverem paz com o Senhor. A gente precisa primeiro ter paz na vertical, para que a nossa paz na horizontal possa acontecer. É essa paz que vem e enche o nosso coração e muda os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos na igreja, os nossos relacionamentos fora da igreja, testemunhando Cristo em nós. É somente essa paz, irmãos, que gera mudança de verdade na nossa vida. Por isso que Paulo agora começa a trabalhar a doutrina da justificação em aspectos práticos para dizer, olha a importância da doutrina da justificação na vida de vocês. Olha a importância de vocês serem justificados em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, nós temos um relacionamento mudado com o Senhor. Nós fomos reconciliados por meio do seu Filho. É por isso que o Novo Testamento nos fala do Evangelho como sendo o Evangelho da reconciliação. Já viram essa descrição no Novo Testamento? O Evangelho ele é anunciado como o Evangelho da reconciliação. Mas que reconciliação é essa? De pecadores com Deus irado, com Deus santo, com Deus que tem a sua justiça satisfeita no seu Filho. O Evangelho anuncia esse Filho para que pessoas creiam nele e agora sejam então reconciliadas com o Senhor. É isso que a gente encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, que nos fala dessa realidade e nos exorta inclusive a compartilhar a palavra da reconciliação, que é o Evangelho que grita ao mundo, que grita aos nossos corações dizendo, olha, em Jesus Cristo a paz com Deus. É esse Evangelho que anuncia a paz. É essa paz, irmãos, que sossega o nosso coração, que traz a certeza do perdão. Já não estamos mais em guerra com Deus.
Agora, nós já não temos mais um Deus irado a nos ameaçar. Nós estamos em paz com o Criador. Olha que diferença isso faz no nosso relacionamento com o Senhor. Olha que diferença isso faz no decorrer da semana. Na segunda-feira, quando começamos a trabalhar, quando começamos a labuta da semana. Olha que diferença isso faz na nossa vida. Todavia, a gente tem ainda mais um benefício aqui. E o segundo benefício está na parte A do verso 2, que é ter acesso à graça de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo, olha, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Aqui nós temos um segundo benefício da justificação. E ele agora fala da nossa posição favorável de relacionamento pessoal com Deus. O que temos aqui agora é um aspecto de um relacionamento com o Senhor e de uma prática contínua de relacionamento com o Senhor. Aqui complementa essa primeira realidade, esse primeiro benefício apresentado para nós no versículo 1. Temos aqui um elemento ainda a mais na justificação, nos assegurando que ela não é apenas a remoção de algo negativo, que é a ira de Deus contra nós, mas ela também tem um aspecto positivo, que é poder relacionar-se pessoalmente com Deus. Nós podemos, irmãos, nos relacionar com Deus continuamente com a nossa adoração. E nós podemos fazer isso porque agora nós temos paz com Ele. Nós podemos fazer isso porque agora nós temos acesso, um acesso firme à graça desse Deus. Nós podemos adorá-lo. Nós podemos orar, falar com o Senhor. Nós temos agora acesso à sua palavra e nós podemos ouvi-lo falando por meio das Escrituras. Ou seja, esse Deus nos ouve, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe a nossa oração, Ele se relaciona conosco por meio da sua palavra. Esse Deus agora tem um relacionamento vivo e verdadeiro conosco. Nós temos assim, irmãos, aqui um grande privilégio, pois não se esqueça que uma das piores consequências do pecado foi a barreira que foi erguida entre os pecadores e o Deus Santo. E isso ficou muito claro no Antigo Testamento com a imagem do templo em Jerusalém. Vocês sabem que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, porém os judeus eram separados dessa presença por um véu que separava o lugar santo dos santos ali dentro daquele templo. E os gentios eram separados pelo muro externo do templo. A separação era um pouco mais afastada ainda. No entanto, os evangelhos vêm e dizem para nós que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que acontece ali no templo? É dito para nós que o véu do templo se rasgou. Em Efésios 2,14, falando sobre a condição agora dos gentios, o apóstolo Paulo nos diz que por causa da morte de Cristo foi destruído o muro de separação do templo. Agora todos nós podemos nos achegar à presença do Senhor. E nós fazemos isso em Cristo Jesus. Com o status agora mudado por causa de Cristo, o justo de Deus, nós agora podemos ter um relacionamento com Cristo. De tal forma que agora judeus e gentios que creem em Cristo Jesus e têm que crer em Cristo Jesus, têm agora acesso ao Pai. A palavra acesso aqui, usada pelo apóstolo Paulo, indica permissão de entrada na presença de um rei, mediante o favor de alguém. E queridos, foi isso que aconteceu com a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele conquistou para nós acesso até o trono da graça, até o trono do grande rei, do Criador de todas as coisas, daquele que nos criou. Toda vez que nós oramos em nome de Cristo, esse acesso é garantido. Toda vez que nós cultuamos ao Senhor em nome de Cristo, essa adoração é recebida. Percebam que em Cristo agora nós temos acesso à presença do grande rei. E esse acesso aqui à graça de Deus não é algo esporádico ou ocasionalmente. Pelo contrário, isso pode acontecer sempre. Nós não vivemos perdendo e ganhando o acesso a Deus. Ao invés disso, nós vivemos permanentemente desfrutando desse acesso. Por isso que nós podemos aqui nos reunir em pleno domingo, iniciar o dia, iniciar a semana, nos reunindo como igreja, aqui na presença do Senhor. Ele está presente aqui, queridos, neste local. Nós estamos na presença do grande rei. Nós estamos aqui para adorá-lo. Só que isso só foi possível por causa da justificação.
Isso é benefício da justificação na nossa vida. Do contrário, nós não poderíamos desfrutar disso nesta manhã. Terceiro, nós temos ainda na parte B, no versículo 2, um outro benefício. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o que a gente tem na continuidade. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o verbo gloriar, porque ele traz o sentido de uma alegria triunfante. É isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer, como benefício da justificação. Nós podemos ter uma alegria agora triunfante. E a palavra esperança aqui traz o sentido de uma firme confiança em Deus. Esperança na Bíblia, queridos, não é uma mera possibilidade de algo acontecer, ou talvez não acontecer. Esperança na Bíblia é algo certo. Nós esperamos por aquilo que é certo. E Paulo está dizendo, olha, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Como que isso se aplica a nós? O ponto aqui é que, uma vez justificados, nós não esperamos mais o derramamento da ira de Deus. Já não há mais essa realidade sobre nós. Mas ainda nós esperamos algo. E o que nós esperamos agora? Nós esperamos a revelação final da glória de Deus. Nós esperamos o cumprimento final das suas promessas. Nós esperamos a herança celestial que nos aguarda na eternidade. Por isso que Paulo está dizendo, olha, agora nós podemos ter uma alegria triunfante na certeza de que essas coisas se cumprirão. Na certeza de que a glória de Deus será manifesta quando o Filho voltar. Na certeza de que a herança que nos está reservada em Cristo Jesus está nos aguardando. Será nossa. O que a palavra de Deus aqui então está destacando é que nós podemos ter agora a esperança de que Deus fará no futuro tudo o que Ele disse que iria fazer. Isso é de grande importância, meus irmãos, porque no momento temos paz com Deus. No momento temos acesso ao Pai. Mas também podemos estar convictos da vida eterna como algo real e certa para nós. O nosso Senhor se fez tempo para nos resgatar da temporalidade e nos direcionar para a eternidade. É para a eternidade, irmãos, que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos sendo direcionados. Por isso que nós podemos ter essa alegria aqui triunfante. Isso é possível por causa da justificação. Nós somos justificados. O nosso status foi mudado diante de Deus. Agora nós somos justos. E essa bênção aqui, meus irmãos, ela é importante, porque quanto mais experimentamos a paz com Deus, quanto mais experimentamos o nosso acesso ao Pai, muito mais nós estaremos desejosos de estar com Cristo por toda a eternidade. Se você não tem desejo de estar com Cristo por toda a eternidade, há algo errado com você. Se você não sente alegria quando você pensa sobre a eternidade com Cristo, há algo errado em você. Porque Paulo diz que um dos benefícios da justificação é ter essa alegria triunfante sobre aquilo que nos aguarda, acerca daquilo que nos aguarda. A gente ainda tem um último benefício, e ele pode ser visto do verso 3 até o verso 5. Nesses versos nós veremos que gloriamo-nos nas próprias tribulações, como benefício da justificação. Aqui nesses versos, nós veremos que há aparentemente um problema para ser resolvido. O problema é que, ao contrário do que se possa pensar, a justificação não nos dá uma fuga das tribulações da vida. Não é porque Deus mudou o nosso status e agora nós fomos declarados justos em Cristo Jesus, nós somos vistos pelo Pai como justos aqui na terra, que isso significa que nós então não passaremos por dificuldades, que nós não enfrentaremos tribulações. Isso é falso, irmãos, porque o próprio Jesus, aquele em quem nós fomos justificados, ele afirmou que no mundo nós iríamos passar por aflições. Ele deixou isso muito claro para os seus discípulos, para a sua igreja. Portanto, o que pode surgir aqui como questionamento é que diferença faz, pastor, esses benefícios quando as coisas estão ruins na minha vida? Como que isso muda agora a minha relação com as dificuldades e com Deus diante dessas dificuldades? Já que a justificação não me livra das tribulações e das adversidades da vida, o que eu devo fazer quando eu for atribulado, aguardando a vinda de Cristo? É por isso que nós somos expostos aqui
a um último benefício. Já vimos que gloriamos na esperança da glória, no versículo 2. Porém, Paulo ele vai além, ele diz que não é só isso. Ele diz que nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. É o que a gente tem no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Percebam que ele apresenta mais um elemento de alegria triunfante para a nossa relação com o Senhor. E aqui, queridos, há algo a princípio meio estranho, porque não há nada mais antinatural do que apreciar aflições ou tribulação. Alguém aqui aprecia essas coisas? Se aprecia, tem algo errado. Ninguém aprecia tribulação, ninguém aprecia aflição. O natural é nos entristecermos com as tribulações, com as dificuldades que esse mundo pode nos oferecer. E nós sabemos que ele pode oferecer muita dificuldade para nós. Será que Paulo aqui seria um masoquista? Será que Paulo aqui seria um estoico? Seria que ele era adepto da filosofia estoica da sua época? Queridos, ele não era, e a palavra de Deus não é. Vejam que Paulo não diz que nós nos regozijamos por causa das tribulações. Pois isso sim seria masoquismo, seria estoicismo. Na verdade, o ensino aqui é que uma vez que somos justificados, temos uma perspectiva agora inteiramente nova em relação às tribulações. O texto bíblico não está dizendo que a tribulação é uma experiência agradável, alegre, prazerosa para o cristão. Não é isso. Em vez disso, o que a palavra de Deus aqui está nos ensinando é que, pelo fato de termos sido justificados, até mesmo as tribulações, as aflições que experimentamos, pode ser ocasião de alegria para um cristão. Porque o nosso maior problema foi resolvido. O nosso maior problema ocasionado pelo pecado foi resolvido. Agora temos paz com Deus. Agora temos acesso firme à sua presença. Agora temos a certeza do cumprimento final das suas promessas. Nós podemos agora nos alegrar mesmo quando nós passamos por dificuldades. A nossa alegria ela é direcionada para o Senhor. A prova disso é o que a gente tem então na continuação do versículo 3, no versículo 4 e no versículo 5. Vejam comigo, sabendo que, no versículo 3, na parte B, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que a gente tem agora nesses versos finais mostram para nós que o caminho das tribulações é um caminho que produz desenvolvimento na vida do cristão. E percebam que não foge do controle e da soberania de Deus. As tribulações não fogem do controle soberano de Deus. Observem que há toda uma ordem sendo aqui estabelecida para nós. Paulo diz que com as tribulações, Deus produz em nós o quê? Perseverança, queridos. Que é a capacidade de resistir a situações difíceis, realinhando as nossas prioridades e nos afastando das distrações. No decorrer das tribulações, a gente costuma realinhar o nosso coração e ver de fato quais são as nossas prioridades. E ver de fato de quem realmente nós dependemos. Nós dependemos do Senhor, daquele que enviou o seu Filho para a nossa justificação, para a nossa salvação. Por isso que a tribulação produz em nós perseverança. Mas se a perseverança produz o quê? Paulo diz que a perseverança produz em nós experiência, que é a qualidade de uma pessoa que foi provada e que passou no teste. Uma vida fácil não serve de nada para produzir em nós esperança. Ou serve? Uma vida fácil não serve de nada para produzir em nós um caráter cristão, para formar Cristo em nós. Ou serve? Não serve. Por isso que Deus soberanamente, sabiamente, tem usado todas as dificuldades que nós enfrentamos para que nós sejamos conformados à imagem do Filho, para que nós cresçamos em maturidade, para que o caráter de Cristo em nós seja formado, irmãos. Mas é na dificuldade, é diante dos desafios que nós temos que enfrentar. Deus usa tudo isso para trabalhar em nós, através de nós. Por isso que essa perseverança produz em nós experiência. E finalmente, o que a experiência produz? Paulo diz que a experiência produz em nós esperança,
que é uma esperança que não nos confunde, porque ela está em uma base firme, que é o amor de Deus, que conforme o verso 5, foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele que é o selo e penhor da nossa salvação, ele é o Espírito Santo, ele nos foi dado. E ele derrama o amor de Deus em nosso coração, para que não tenhamos confusão, para que continuemos firmes e confiantes no Senhor, sabendo que Ele está conduzindo a nossa vida. E todas as dificuldades estão debaixo da sua soberania. Todas as dificuldades estão debaixo do seu controle. Veja que Deus, de forma muito sábia, construiu para nós uma caminhada neste mundo, com tribulações, a fim de que a nossa esperança seja ainda mais fortalecida. Por isso, irmãos, devemos viver neste mundo com alegria. É o gloriar aqui. É ter uma alegria triunfante, porque nós sabemos que a tribulação na nossa vida está sob o controle soberano de Deus, daquele que enviou o seu Filho para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos salvos por meio dele. Aplicações, meus irmãos. A nossa justificação não nos coloca somente com um novo status diante de Deus. Ela também produz bênçãos que desfrutamos aqui e agora. Paulo tem toda uma preocupação nessa carta de mostrar que o Evangelho ele é prático, irmãos. O Evangelho ele toca a nossa vida de maneira muito prática. E a justificação, a doutrina da justificação nos mostra isso. Nós temos bênçãos que estão aí para serem desfrutadas em dias bons e em dias maus. No decorrer da nossa peregrinação até que Cristo volte. Isso nos ensina que não há incompatibilidade alguma com a fé cristã e o crente ser atribulado. A tribulação é parte da peregrinação de alguém que foi feito justo em Cristo Jesus diante de Deus. O que nós precisamos aprender é a processar o nosso próprio sofrimento por meio do Evangelho da Graça, a fim de não ficarmos desmotivados, sem fé no Senhor e sem esperança, como se Deus não estivesse no controle, como se Ele não nos amasse. Ele já nos deu prova suficiente do seu amor. Ele enviou o seu Filho para que nós fôssemos justificados por meio dele. Ele continua nos amando, mesmo em dias difíceis. É isso que Paulo está mostrando aqui, como isso toca a nossa realidade. Deus está no controle, queridos, e Ele continua nos amando. Creiam nisso. Creiam nisso. Vamos orar?